Cuidar da pele é essencial em qualquer fase da vida, não é verdade? Mas quando a gente está gestante, a gente tem muitas dúvidas do que pode ou não pode utilizar na pele. Por exemplo, o uso dos hidratantes de ureia e aquelas temidas estrias que surgem durante o período que a gente está gestante. Para falar sobre isso e muito mais, hoje a gente vai falar com a dermatologista Ana Pellegrini. Doutora, é um prazer receber você no nosso canal. Eu que agradeço o convite carinhoso. E é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Porque existe uma carência ainda de informações das mulheres que estão gestantes, né? Em relação à segurança do que fazer de uso de skincare e também procedimentos, né? Que podem ser feitos durante esse período. Doutora, e quais são os cuidados que as gestantes elas podem ter nesse período de gestação? Os produtos que elas podem utilizar, o que não pode de maneira alguma? Então vamos lá. Primeiro vamos falar o que acontece de mudança na pele durante a gestação. Os melanócitos são as células da pele responsáveis pela produção de melanina, pelo estímulo hormonal, eles ficam mais reativos. Então, é muito comum, durante a gestação, você notar um aumento da pigmentação daqueles nervos que vocês chamam de pintas, que já existiam na pele, mas geralmente esses nervos ficam com a coloração um pouquinho mais exacerbada pela atividade maior dos melanócitos. Existe também uma maior predisposição ao aparecimento de distúrbios de pigmentação na face, que aí a gente vai falar um pouquinho da importância da fotoproteção durante esse período tão especial na vida da mulher. E, além disso, você nota um escurecimento, principalmente no final da gestação, das regiões de dobras e da linha alba, que é aquela linha que fica na região mediana do abdômen. Até as areolas, os mamilos costumam pigmentar pelo estímulo hormonal. Então, além dessa reatividade, né, dessa predisposição da formação de áreas mais pigmentadas, existe também alterações no cabelo. A gente tem um prolongamento da fase anágena. A gente classifica o ciclo capilar basicamente em 3 fases, de forma resumida. A fase anágena é a fase de atividade do folículo piloso, a fase de formação da haste do cabelo. E durante a gestação, você tem um prolongamento dessa fase e uma diminuição do percentual de folículos em fase telógena, em fase de queda. Doutora Ana, relacionado com o surgimento de estrias, existe uma maneira que a grávida ela pode prevenir esse surgimento no período de gestação? A prevenção ideal é feita com medidas de controle de ganho de peso, porque a gente não tem assim nenhum umectante que possa garantir uma prevenção eficaz. Então, eu sempre digo para as minhas pacientes que é importante que ela hidrate sempre a pele com umectantes especiais. Normalmente, a gente não usa hidratantes à base de ureia. Então, observar se tem ureia na fórmula, até 3% é seguro. Mas, em geral, para você não ficar preocupada com a concentração, é só ver ali. Se tiver ureia, na dúvida, você tira, tá? Existem vários hidratantes que são bem recomendados também pelo dermatologista nessa fase, que são hidratantes com óleos, que são bem interessantes. Além disso, em relação aos cabelos, né, normalmente o cabelo no primeiro trimestre vai acompanhar o aumento da oleosidade na face, então você pode notar também um aumento na oleosidade da raiz dos cabelos, e aí você vai precisar de uma frequência maior de lavagem, a lavagem diária, mas isso é muito pessoal. Algumas gestantes têm um couro cabeludo, um cabelo mais seco, e aí não tem essa necessidade. Então, o couro cabeludo saudável, eu sempre digo que é aquele couro cabeludo limpo. Então, o ideal é que você veja a sua necessidade de acordo com a sua experiência pessoal ali de limpeza. Sentiu que o couro cabeludo está oleoso, sempre buscar lavar.
Para quem faz tratamento antes da gravidez com ácido, por exemplo, eu tinha melasma, né? Eu fazia tratamento com ácido. Agora na gestação eu parei com tudo, mas quem tem dúvidas sobre o uso do ácido, pode utilizar na gravidez? Tem algum que a senhora recomenda? O ácido retinóico, que é um dos mais utilizados por conta da sua eficácia no tratamento de algumas alterações da pele e também pela eficácia de prevenção no envelhecimento, né, que é o ativo mais utilizado, considerado mais eficaz através das evidências de estudos em relação a tentar retardar essa evolução normal, né, para a formação de manchas e flacidez. Então, o ácido retinóico deve ser interrompido durante a gestação. Mas existem alguns ácidos que são seguros, como, por exemplo, o ácido azelaico, que é muito utilizado também no adolescente para controle de acne e também para equilibrar a formação de pigmentação, e ácido glicólico em baixas concentrações. Então, os alfa-hidroxiácidos são permitidos, desde que usados em baixas concentrações. A hidroquinona, que é um clareador muito usado, né, considerado padrão ouro para tratamento de manchas, também não deve ser utilizada durante a gravidez. Eu recebi várias perguntas das nossas seguidoras e começando, eu acho uma dúvida importante que você pode esclarecer sobre pintar o cabelo. Isso não é recomendado. Tem obstetra que fala que não pode. O que é a linha? Pode ou não pode? Na verdade, eu não recomendo o uso de descolorante nem tinta na gestação. Porém, alguns médicos liberam no final da gestação, desde que você use a tinta bem afastado da raiz. É um assunto ainda controverso. Eu acho que não deve ser feito, porque a gente não tem estudo evidenciando segurança. Mas, se o obstetra liberar, aí fica a critério do obstetra. Eu também recebi uma outra pergunta sobre drenagem. Existe uma recomendação se você pode fazer no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, ou não? Está liberado desde que você tenha uma profissional adequada para a gestação mesmo? Eu recomendo a drenagem só no finalzinho da gravidez, a partir do terceiro trimestre, se houver edema de membro inferior. Quer dizer, se realmente houver uma necessidade clínica, né, de peso na perna e muito edema, aí realmente a gente recomenda nesse finalzinho. Relação com os produtos, não indicação, mas o uso do protetor solar, ele é fundamental, a aplicação é de 3 em 3 horas, ou não tem uma... Sim, a frequência de aplicação vai depender muito do estilo de vida do paciente. Então, se a gestante trabalha em ambiente fechado, fica o dia inteiro longe da exposição solar, ela pode usar 2, 3 vezes ao dia. Agora, se é uma paciente que trabalha exposta com atividade de vendas ou algum trabalho de campo, ela tem que usar praticamente de 2 em 2 horas, principalmente se ela mora numa região quente, né? Eu, por exemplo, moro numa região muito quente. Então, no verão, a sudorese é muito intensa. Se você trabalha na rua o tempo inteiro, fica impossível você manter aquele filtro solar protegendo durante toda a parte da manhã. Às vezes você tem que, no meio da manhã, reaplicar. Mas aí tem que depender da realidade, do estilo de vida de cada um. Cada uma. E você pode usar o protetor com cor também, né? E pode usar também o pó, reaplicar com pó, Sim, sem problema. o que acontece, né? Hoje a gente vê que há uma necessidade de pigmento para você conseguir uma proteção maior à luz visível. Então, nesse período, o ideal é que você use um filtro com cor, que venha com pigmento, ou que você use um filtro branco e por cima dele você coloque uma base. Então, eu sempre me preocupo com essa questão da quantidade. Então, geralmente, a gente recomenda 1 colher de chá para a região da cabeça e pescoço e para o rosto, porque aí seria 1 colher de chá no caso do homem careca, né? Porque aí você vai usar o filtro na face, na região calva e no pescoço. Mas a mulher normalmente vai ter essa região do couro cabeludo coberta pelos cabelos, não vai necessitar do filtro solar na região do couro cabeludo. Então, ela usaria basicamente
face e pescoço. Então, a gente considera uma quantidade de 1,5 ml o suficiente para uma boa proteção. Só que ninguém vai pegar uma seringa e ficar medindo 1,5 ml. Então, na prática, a gente dá a dica para que você coloque de 2 a 3 camadas do seu protetor solar, com fator de proteção de no mínimo 50, especialmente os pacientes de pele mais clara, fator de proteção 30, bem aplicado, vai proteger bem os pacientes de pele bem mais morena, mas pacientes clarinhas, eu recomendo no mínimo 50. E ter esse cuidado de colocar uma camada, dando batidinhas com uma esponja ou com a ponta dos dedos, depois que secar, colocar uma segunda camada e depois dessa secagem, avaliar se você tem alguma área ainda que você veja que aí está muito fininho para você reforçar essa aplicação. Então, se você colocar de 2 a 3 camadas, você vai conseguir colocar mais ou menos 1,2, 1,5 ml do filtro para garantir esse padrão de proteção ideal, né, que a gente considera aí através dos estudos. Então, o pó seria um mecanismo de você ali no meio, na correria do dia a dia, de você reaplicar o pigmento e selar também, caso você note que você está ficando com aquele brilho, com a pele um pouco oleosa. Então, assim, pó compacto sozinho não protege. Eu não recomendo. Isso não é uma recomendação da Sociedade de Dermatologia. Então, o ideal é que você coloque o seu filtro solar, seja ele branco ou com cor. Se for um filtro sem cor, você pode usar a base da sua preferência por cima. De preferência, até uma base de alta cobertura, especialmente para aquelas mulheres que já são portadoras de melasma, que já têm, muitas vezes, o melasma antes da gravidez. Então, você tem que dar uma alta cobertura para você cobrir o melasma, cobrir as manchas e, de certa forma, fazer um bloqueio físico com o pigmento para evitar que o melanócito seja estimulado. Não tem uma associação com os hormônios, as mudanças que a gente está tendo? Sim, as alterações hormonais também influenciam. Então, o melasma, a causa é multifatorial. Tem um fator genético, então tem que ver a história familiar. Se você tem uma história familiar positiva, né, que você tem irmão, mãe, tias com melasma, isso aí realmente tem que deixar aquele alerta para você ficar ainda mais atenta a essas medidas. Junto com isso, a questão da proteção solar, como eu falei, todo o seu patrimônio construído, né? Então, todo o dano que você sofreu durante a vida, as alterações hormonais, as alterações da barreira cutânea, então, buscar sempre manter a pele hidratada, então, ter essa rotina de limpeza, uma limpeza suave da pele, não fazer nada de abrasão, de sabonete que resseque muito, sem orientação de um dermatologista. Então, buscar sempre a orientação do seu médico para que ele possa prescrever um sabonete de acordo com as alterações que você apresente naquele momento, né? Se for necessário, um sabonete para maior controle da oleosidade. Normalmente, nessa fase também, a gente não usa sabonetes à base de ácido salicílico, que são muito usados para o tratamento da acne. Mas é importante você ter essa rotina de limpeza suave, de preferência, hidratação e proteção solar. Então, os cuidados naturais que as futuras mamães podem ter seria basicamente esse mesmo. Não tem uma outra regra, uma outra solução. É recorrer a esses que são mais conhecidos mesmo. Exatamente. E as temidas celulites, doutora, eu percebi que aumenta na gravidez, é isso mesmo? Por conta da retenção de líquido? Por conta da compressão, né, que o útero, pelo crescimento, promove nos vasos, e a retenção de líquido, por si só, já vai gerar toda essa alteração, né, na superfície da pele, piorando a celulite. E aí o que você tem que fazer é um controle alimentar, ter uma boa nutricionista para indicar aí a associação melhor para você de alimentos e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Carboidrato alto, índice glicêmico, que vai piorar.
E, junto com isso tudo, apesar de todo o controle alimentar, muitas mulheres apresentam retenção de líquido pela questão hormonal. E aí, realmente, tem que, no final, fazer uma drenagem para ajudar. Eu acredito que seja isso. Quer acrescentar mais alguma coisa que você acha importante às gestantes que estão iniciando uma gravidez agora, estão já no finalzinho, que elas devem redobrar o cuidado? Sim, além de todos esses cuidados, né, de hidratação, de proteção solar, que é assim, o pilar, né, para você ter uma pele de certa forma no final da gravidez aí bem bonita, uniforme, tentar também ter medidas de controle de estresse, né, porque o fato de estar grávida também não vai muitas vezes te dar todo um momento de, como é que eu vou te falar, de adaptação, né? Uma mudança de vida. Então, assim, buscar métodos de relaxamento, aproveitar esse momento especial, né? Fazer uma meditação, buscar coisas que te deem prazer, né? E paz de espírito, porque a pele é um órgão conectado à nossa mente. Então, Precisa tudo aquilo que a respirar, gente né? sente vai estar ali manifestando na pele. Então, o controle de estresse nessa fase é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê, assim, meninas adolescentes com uma gestação que não foi programada, às vezes não tem um apoio da família. Então, são vários fatores, né, que a gente vê no consultório. Nem sempre as coisas acontecem no melhor momento, né? Então, Sim. buscar equilibrar isso daí. Porque agora vivendo em pandemia, né? Isolamento social, mais uma gestação, então os nervos estão à flor da pele mesmo. Eu tenho que se controlar um pouquinho. E é isso aí, eu acho que tem que aproveitar esse momento especial. E eu tenho visto muitas gestantes aqui no consultório, finalizando a gravidez, super bem, apesar da pandemia. Muitas crianças lindas nascendo. Com equilíbrio e bem, a gente fica muito iluminada, porque gestante fica muito iluminado, né? Fica muito bonita. Mas a gente tem esses colapsos de nervos, de ansiedade que acaba atrapalhando. Doutora, para as gestantes que gostariam de te acompanhar nas redes sociais, você tem Instagram? Sim, aí meu Instagram é doutora.anapellegrini, com 2 L's e I, .dermato. Que legal, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acredito que as futuras mamães, como eu, estão se sentindo mais segura e sabendo o que usar e como se cuidar melhor nessa fase. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Imagina, qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu tento responder aí os directs, tá bom? Foi um prazer estar aí com vocês e sucesso. Obrigada, doutora. Um beijo. Um beijão, boa noite. Boa noite. Para você que gosta do meu canal, se inscreva, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.